Eu sou Silvana Blanc e o tema de hoje, marido difícil. E agora, o que a gente faz com marido difícil? Silvana, já me casei, já escolhi essa pessoa. O que fazer com esse marido que é difícil de lidar? O que eu faço com ele? Será que é melhor eu trocar de marido? Será que é melhor eu continuar com esse casamento? Não estou conseguindo lidar com essa pessoa. O que eu faço com ela? Primeiro a gente tem que pensar que um marido difícil, a gente achar que esse homem é difícil, é muito relativo para cada pessoa. Cada pessoa vai achar que o marido é difícil de uma forma diferente. Porque nós somos diferentes, cada um vai se sentir amada de uma forma diferente. Cada um vai ter uma perspectiva do que é o marido ideal de forma diferente. Tem mulheres, por exemplo, que sonham com casamento desde criança. E aí você vai me dizer assim, não, eu nunca... Existem outras que nunca sonharam com isso. Passaram a vida, eu nunca pensei em ter filhos, eu nunca pensei em casar, mas acabei casando, acabei encontrando essa pessoa. E outras mulheres que passaram desde criança sendo preparadas para isso, sonharam com casamento. Da mesma forma, também existem homens assim, que já desde de novo sonhavam em formar uma família, em ter filhos. Então as pessoas são diferentes e a gente pode também aí desencontrar, né? E encontrar essa pessoa que sonhava aí com casamento, com outra pessoa que não sonhava, e aí vocês não têm objetivos comuns. Só que agora eu já estou no casamento, Silvana, e esse é o grande desafio. Porque muitas das vezes as pessoas não têm informações certas na hora de escolher a pessoa para casar. Ou então fica ali envolvido naquele sentimento de paixão e não consegue discernir se é essa pessoa, o que eu preciso para escolher uma pessoa ideal para o meu casamento. Eu tenho que entender que não são os opostos que se atraem, mas quanto mais a gente tem intimidade, quanto mais a gente tem objetivos comuns, mais as chances do relacionamento dar certo. E aí o que acontece? A gente acaba escolhendo, às vezes, algumas pessoas escolhem sem perceber que ali talvez tinha características que ela não queria na outra pessoa, ou depois do casamento se depara com situações que ela não está sabendo lidar. E aí você pensa, que marido difícil, o que eu faço com esse homem? Eu não sabia que casamento era assim, eu não sabia que seria tão difícil eu ter um relacionamento. E aí você fica com essa dificuldade aí de se relacionar e achando que o problema é o outro, achando que o marido é muito difícil, que o meu marido é mais difícil do que os outros. Então o que eu faço com esse marido difícil? Primeiro ponto, a primeira coisa que você tem que fazer é, ao invés de olhar para essa dificuldade, dizer assim, eu não aguento mais esse marido difícil, eu preciso desistir dele, o que eu faço com essa pessoa? Ao invés de você pensar assim, pense que isso é uma oportunidade. A gente tem formas diferentes de ver as coisas. Eu posso ver uma situação que eu preciso enfrentar como somente uma dificuldade e você ficar ali reclamando e você ficar ali, o que eu faço para sair dessa situação? Eu não sei o que eu vou fazer, o meu marido é pior do que os outros, o meu marido fez isso comigo, eu não consigo perdoar, eu não consigo passar daqui, ele é pior, eu não quero mais saber dele. Ao invés de você ficar reclamando, veja isso como uma oportunidade. Porque se isso está acontecendo na sua vida, é porque tem uma razão de ser. E eu vou mostrar para vocês aqui as 4 leis da aceitação. E por que é importante, Silvana, a gente saber de aceitação? Porque eu só posso ser feliz quando eu começo a aceitar quem eu sou, a aceitar a minha vida, a conhecer onde eu estou, o que eu estou vivendo hoje e para onde eu quero ir. É importante a gente saber isso. Se você não sabe onde você está e onde você quer chegar, você não consegue transformar nada na sua vida. Então, se você está com essa dificuldade hoje no casamento, se esse marido é difícil de lidar, você não está sabendo o que fazer para lidar com esse marido,
Você vai olhar de forma diferente. Ao invés de olhar só a dificuldade, veja que é uma oportunidade. Porque se isso está acontecendo na sua vida, é porque tem algo para você aprender aí. Então, ao invés de reclamar, faça essa pergunta: o que eu tenho que aprender com isso? Por que isso está acontecendo na minha vida? Por que eu estou com esse marido tão difícil? Por que hoje eu preciso perdoar essa pessoa? O que eu tenho que aprender? Então para de reclamar, de ficar só reclamando, olhando para a reclamação. Porque ela vai te travar, ela vai te atrapalhar. Porque quando a gente reclama, a gente fica ali com um sentimento ruim, um sentimento baixo, uma energia baixa. E você não consegue sair do lugar. É pesado. Todo sentimento, toda emoção negativa, ela te paralisa. Ela te deixa ali. E sabe, um grande segredo de como a gente pode se comportar diferente é essa inteligência emocional. É a gente saber lidar com as nossas emoções. É mudar o significado das coisas. Entenda, a vida não é aquilo que acontece com você, ou que aconteceu com você, mas sim o significado que você está dando para isso. Silvana, meu marido foi infiel. Silvana, meu marido é grosso. Silvana, meu marido é isso. Meu marido é difícil. Então, qual o significado você está dando para isso? Só que ele é difícil e não tem o que fazer com essa pessoa? Entende? Ah, ele foi infiel e eu não consigo perdoar, eu não consigo conviver com essa pessoa. E aí você só olha para aquele problema e não consegue entender o que você precisa aprender com isso. O que foi que aconteceu? O que aconteceu aí? Por que você está passando? Se você está vivendo essa situação, é porque tem algo a ser aprendido. Agora, qual o significado que você vai dar para isso? Você é muito maior do que as coisas externas que te acontecem. Você tem muito mais valor que isso. Você não é isso que está acontecendo. Se essa situação está acontecendo hoje na sua vida, é uma situação externa. E sabe como a gente sente emoção? Vocês sabem o que é emoção? Eu posso sentir alegria, eu posso sentir tristeza. Existem várias emoções. Eu posso ficar feliz, eu posso ficar com raiva, eu posso me sentir triste. Mas isso são emoções. E sabe como a gente sente essas emoções? Através de situações externas que acontecem. E aí essa situação que aconteceu em volta, ela me gera uma emoção. E o mais fantástico de tudo isso é quando a gente aprende e tem consciência de que a gente pode controlar essas emoções dentro de nós. E quando você aprende isso e você começa a substituir as suas emoções, aí sim você começa a agir com sabedoria, a ter equilíbrio, para você entender que não são essas situações que são você. É você quem manda. É você quem se controla. É você que decide como você vai se sentir hoje. Eu sei que tem situações que doem. Silvana, tá doendo, eu não sei o que fazer, isso me sufoca, isso me causa dor. Quantas pessoas vão parar mesmo com sofrimento aí no casamento, vão parar no hospital, passam mal, porque você deixou aquilo tomar conta de você. Entenda que você não é o que te aconteceu. Você pode mudar o significado disso. Você pode fazer dessa dor algo para você crescer, para você evoluir, viver algo muito melhor. Mas depende do significado que você vai dar. E qual o significado hoje que você está dando para o seu marido? Que ele é difícil
e que eu não consigo lidar com ele? Ao invés de você olhar para ele somente como algo muito ruim, veja como uma oportunidade. Ah, ele é difícil? Então, o que eu preciso aprender com isso? Como eu preciso lidar com esse homem difícil? Porque se ele está na sua vida, você vai entender que tem uma razão. Então, a primeira coisa é você aceitar a sua história, você honrar e amar a sua história. Cada um de nós estamos aqui vivendo uma história diferente. E as nossas histórias, elas são resultados das nossas escolhas. E a gente, às vezes, muitas das vezes, fica culpando os outros, culpando as situações. É culpa da pandemia, é culpa do governo, é culpa da minha mãe que me criou assim, é culpa do meu pai, é culpa do fulano. E muitas das vezes a gente não assume a nossa responsabilidade. E se você não assumir a sua responsabilidade pela sua vida, você não vai transformar nada. A gente fica ali naquele papel de vítima. Coitada de mim que estou sofrendo isso. Não se sinta assim. Porque quando você se sente assim, você não sai do lugar. E só tem uma pessoa que pode te tirar daí. Que pode te tirar da situação que está difícil hoje na sua vida. Sabe quem é? É você. Só você pode te tirar daí dessa situação. Ah, Silvana, mas essa situação aqui, de fato, eu escolhi, eu dei causa. Essa outra aqui aconteceu na minha vida. Tudo bem. Mas a única pessoa que pode te tirar daí é você. É por isso que você está aqui me ouvindo. Porque você, aos poucos, eu estou te mostrando atalhos e as coisas que estão obstáculos que estão aí, te atrapalhando e te travando. Então vamos tirar esses obstáculos, vamos limpar, tirar esses obstáculos da sua frente e pegar os atalhos para você chegar no caminho que você quer. Então, a primeira coisa é aceitar a sua história, é aceitar quem você é, aceitar o marido que você tem, aceitar o seu casamento. E quando você começa a entender que você não é aquilo que te aconteceu, que você não é as coisas que acontecem, mas sim o significado e o que você faz com isso, as coisas começam a ficar mais fáceis. Então é preciso sim, primeiro, entender que você precisa aceitar. E existem 4 leis da aceitação. A primeira delas é que a pessoa que chega é a pessoa certa. Sabe esse marido aí que está com você? Pois é, ele é a pessoa certa para você. Ah, mas ele é difícil, ele fez isso, ele fez aquilo, mas é a pessoa que você estava preparada para receber. É a pessoa que você estava preparada para receber. Porque a gente se conecta, a gente encontra aquela pessoa que a gente está preparada. Imagina uma pessoa que está ali, muito carente, muito e tal, ela vai achar alguém para suprir aquela carência. A gente procura conforme os olhos, conforme o que tem dentro de mim. O que você está procurando hoje no marido, no seu marido, é diferente do que eu procuro. Então, quando a gente encontra alguém que a gente anseia com o que está dentro de nós e o que a gente está preparada para lidar. Então, o marido que você tem hoje é a pessoa certa para você, para o que você precisa aprender. Mas Silvana é uma pessoa que de fato é difícil de lidar. É uma pessoa difícil. Então vamos ver aí por que você atraiu isso para você. Porque muitas das vezes eu falo muito com vocês aqui das feridas emocionais. Que eu trato tudo isso na cura do casamento, eu mostro para vocês por que a gente tem feridas emocionais. Então, às vezes você tem, por exemplo, a crença de não merecimento. Se você tem essa crença, talvez você ache que você não merece ter um marido incrível e você só vai se conectar. Essa pessoa no longo da vida só vai namorar, só vai encontrar
as pessoas que vão fazer ela sofrer. Ah, Silvana, mas como assim eu vou encontrar a pessoa que vai me fazer sofrer? Sim, porque de forma consciente ou inconsciente, talvez você não tenha consciência, talvez seja alguma coisa que você passou lá na sua infância que te leva a escolher esse tipo de pessoa, que te leva a ter a sensação de que ser feliz no casamento não é para você. Então, como que eu faço isso? Vai que tem isso dentro de mim. Então você precisa ressignificar, você precisa curar essas feridas emocionais. Mas o primeiro passo para curar qualquer ferida é tomar consciência. Porque se eu não tenho consciência de que eu preciso mudar algo, eu não vou mudar. O primeiro passo é ter consciência de que existe um problema aí. Então, esse marido que está hoje na sua vida é a pessoa que você precisava para você se reconstruir, para você aprender algo. E se eu tinha essa questão essa ferida emocional, Silvana, e me conectei com essa pessoa, se eu encontrei esse marido, se hoje esse marido é tão difícil, e agora, se eu me curo disso, o que eu faço com ele? Na verdade, todas as vezes que a gente se cura, todas as vezes que a gente se transforma, a gente transforma as pessoas ao nosso redor. Você vai ver que isso vai refletir. Às vezes parece, nossa, Silvana, isso parece demais. Mas eu tô aqui para te dizer que é assim. Porque eu vivi essa transformação. Eu vivi essa transformação. E eu posso dizer para vocês que é real. Nós somos responsáveis por aquilo que acontece em nossas vidas. Então, a pessoa que chega é a pessoa certa. Então, pare de ficar reclamando do marido. Se ele tem essa dificuldade, se você está com essa dificuldade, se pergunte o que eu tenho que aprender com isso e o que eu vou fazer para transformar essa situação, ao invés de ficar reclamando. Então, essa é a primeira lei da aceitação. A segunda é que a única coisa que acontece é o que precisa acontecer. Se algo aconteceu aí na sua vida, se alguma coisa aconteceu, se está acontecendo nesse momento, aceite, receba o que você precisa receber. Era isso que eu estava preparada para viver, isso aconteceu na minha vida. Aceite, porque ficar reclamando vai te travar, você vai ficar ali. Aí ela tá até colocando nos comentários, ó, meu marido não me ajudava na cozinha, hoje ele me ajuda, porque depende do nosso comportamento. Eu falo para vocês aqui, é ele que me chateia, é ele que fica bravo comigo ou eu que permito? É ele que deixou de entregar aquelas flores naquele dia que eu esperava ou fui eu que criei uma expectativa de que aquele dia talvez ele chegasse com flores? Entende que tudo está em nós. A gente precisa aprender aí. Você só precisa desse passo de aprender como se equilibrar, como se relacionar. Que aí sim, você vai ser feliz. Você vai se sentir amada. É que a gente fica colocando toda a responsabilidade da nossa felicidade, de se sentir amada, na mão do outro somente. Sendo que tem coisas que são chaves que só abrem aqui por dentro. É você que se conhece, é você que pode se controlar emocionalmente, é você que pode transformar a sua realidade. Então, o que acontece é o que tinha que acontecer. Aceite isso. Em qualquer momento que comece, é o momento que tem que começar. Silvana, eu queria muito transformar uma situação na minha vida, mas isso não aconteceu ainda. É porque você ainda não está preparada para isso. Só isso. Você quer isso? Você sente que pode viver isso? Então você vai viver. Só que tudo tem um momento certo de começar. Se algo ainda não aconteceu, é porque ainda não é o momento certo. E a quarta lei é que só termina. Algo só termina quando de fato termina. Parece óbvio, né? Mas enquanto existe algo para ser feito,
é porque ainda não acabou. Você precisa fazer alguma coisa ainda. E aí você fala assim, eu quero romper meu casamento, mas eu não consigo, eu ainda... Se não acabou, é porque tem algo ainda para ser feito. Você ainda é capaz de restaurar essa situação. Eu já vi histórias de casais que chegaram ao divórcio e voltaram. E hoje estão muito felizes. A gente só precisa entender que é possível recomeçar. É possível transformar a situação que a gente está passando. É possível transformar assim. Esse marido está difícil hoje. Então o que eu preciso fazer, Silvana? Para esse marido ficar da forma que eu quero. Primeiro começa com você. Lembra que eu falei que a gente tem a pessoa que a gente está preparada para ter? A gente se conecta com a pessoa que a gente está preparada. Então, se você quer ter um marido diferente, quem precisa mudar primeiro? Você. Porque senão não vai encaixar, entende? Você não vai refletir essa pessoa. O que você está refletindo? O nosso exterior é reflexo do que tem dentro de nós. E o que você está refletindo hoje? Eu quero meu marido, que o meu marido haja diferente. Mas você não quer mudar. Mas você vai continuar agindo do mesmo jeito. E ele é que tem que agir diferente? Uau! Comece por nós. Comece por você. Então, a primeira ideia de quando você pensa que tem um marido difícil é você entender essas leis da aceitação. É você entender a sua história. Eu tô para fazer uma live aqui só de perdão. Depois me falem aí se vocês gostariam de assistir uma live só falando do perdão. Porque eu tenho visto muito de vocês têm mandado muitas mensagens falando da dificuldade de perdoar. Mas para eu perdoar, de fato, a gente fala perdoa, parece simples, né? Parece simples a palavra perdão. Mas só quem está passando por algo muito dolorido, com muita dor, para dizer assim, Silvana, mas como eu perdoo? Porque não é algo falar assim, eu te perdoo? Mas a dor está aqui. A dor está aqui, tá? Então como eu perdoo? Agora, o primeiro passo para perdoar, a primeira coisa é você aceitar a história, aceitar o que aconteceu. Porque muitas das vezes você pensa em perdão e você fala assim, eu vou apagar o erro do outro. Como eu vou perdoar? Ele vai achar que eu aceitei. Eu vou apagar isso que aconteceu? E não é assim. Um perdão, ele não apaga. É uma decisão. Você decide tirar essa dor de você, esse peso. Mas não quer dizer que você tenha que aceitar o erro do outro. É diferente. Você tem que aceitar que algo aconteceu. Mas se isso aconteceu na minha vida, isso não sou eu. Eu não sou o que acontece comigo. Entende? Você não é o que aconteceu com você. Então você precisa olhar isso de forma externa, para que você consiga separar isso de você e você consiga transformar o seu sentimento, transformar a sua emoção. Cada um é responsável pela sua vida. Por isso que a gente fala, né? Por que a gente não deve ficar falando da vida do outro, cuidando da vida do outro? Você já imaginou se cada pessoa cuidasse efetivamente da sua vida? Se cada pessoa ficasse centrada em cuidar ali da sua vida, da sua realidade, em formar em algo fantástico, como o mundo seria melhor? É que quantas pessoas às vezes não dão conta de cuidar nem da sua e ficam às vezes falando da vida do outro, comparando com a vida do outro? Então, foco aqui, o foco total do Cura do Casamento é você se concentrar, primeiro, em você. Porque como eu vou mudar, vou ajudar outra pessoa, eu vou fazer algo por alguém, eu vou fazer o outro feliz, eu vou amar o outro, se eu não consigo fazer isso por mim? Então isso começa em nós. Tenha consciência disso. O relacionamento, ele começa com você. Quando você se relaciona com alguém, você já está levando 50%
dessa relação. 50% você já está levando em qualquer tipo de relação, seja com o filho, seja com o marido, seja no trabalho, seja com um amigo. E a única pessoa que você leva é você. Então você tem que estar preparada para qualquer tipo de relacionamento. E aí eu vou dar umas dicas agora aqui. Por que o marido é difícil, Silvana? E aí nesse marido difícil, um dos passos que a gente tem que entender é que muitas das vezes a gente olha para o marido, a gente olha para o outro com os olhos que a gente tem. E a gente quer que o nosso marido, ele tenha a mesma reação que nós temos. Não, por que meu marido não agiu assim, assim, assado? Ele tinha que ter feito isso, mas ele não é você. Talvez ele não tenha pensado nisso que você pensou. E essa é uma das dificuldades. Existe diferença na energia feminina, na energia masculina, nós somos diferentes. Além do fato de cada indivíduo ser único. Mesmo nós, mulheres, eu vou olhar para uma situação diferente do que você vai olhar. Agora você imagina ainda o homem, que ele tem uma energia diferente, o homem é diferente da mulher, não dá pra gente dizer que ele vai agir da mesma forma. E uma das diferenças aqui, eu vou mostrar algumas para vocês, porque só na live não dá para mostrar toda a diferença da energia feminina e masculina. Também falo disso no método Cura do Casamento, para que você tenha consciência que tem diferenças entre o feminino e o masculino. E uma das formas aí, eu foco muito na questão do comportamento, porque a forma com que nós nos comportamos é que vai refletir na ação do outro. Então tudo está focado ali, nessa questão comportamental, a forma com que eu vou agir. E existe uma das diferenças, é que é a questão do foco. O foco específico e uma percepção difusa. O homem, ele tem um foco específico, ele é muito objetivo. A mulher não. A mulher, ela tem essa percepção difusa, ela tem uma... Sabe aquela coisa de você estar se arrumando para sair e você já dá uma dica para o seu filho, olha, o tênis está em tal lugar. Não, fulano, você já arrumou isso? E você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas o homem não é assim. O homem é diferente, ele precisa cuidar de uma coisa de cada vez. E às vezes, por essa falta de compreensão, às vezes a gente acaba ali exigindo dele que ele entenda da mesma forma que a gente. E aí a gente acaba atrapalhando isso. Imagina você indo ao shopping. A mulher, quando vai ao shopping, desde que ela pisa na porta, ela já está curtindo, ela está olhando todas as vitrines, não precisa nem comprar nada. Mas que a gente aproveita aquele passeio ao todo, a gente aproveita, a gente olha as vitrines, a gente olha as pessoas, a gente olha... O homem não, se ele entrou no shopping para comprar uma camisa preta, ele vai entrar, vai naquela loja X, que ele sabe que tem aquela camisa, ele vai comprar aquela camisa... Eu quero uma camisa preta, é o tamanho, serviu, ele vai sair. E ele resolveu o problema dele. Ele tem um objetivo. E tá tudo bem. Ah, mas meu marido não gosta de andar comigo no shopping. Porque eles são diferentes. Energias diferentes. E ainda bem que nós somos diferentes. Imagina um mundo todo só com foco específico, focado. O tempo todo, sem apreciar a vida. Não ia dar certo, né? Agora, imagina também um mundo feito só ali, dessa energia feminina, onde a gente fica também só, mais apreciando e tal. E às vezes a gente precisa, sim, de ter mais foco, de resolver alguma coisa que não dá tempo, a gente precisa ser mais focada e eu vou lá, vou resolver aquilo. Então a gente precisa desse equilíbrio de energias feminina e masculina. Mas Silvana, eu sou um pouco assim, mais objetiva. Talvez você esteja usando um pouco mais a sua energia masculina do que a feminina, porque nós temos em nós. E isso é uma das coisas que eu ensino no método Cura do Casamento, é a gente resgatar a nossa energia feminina e usar ela da forma adequada.
Porque quando eu deixo a minha energia masculina e eu fico usando mais disso, fica pesado, porque não é a minha essência. Ah, Silvana, como você sabe disso? Porque eu também já usei mais disso. Hoje as mulheres, isso é uma questão até cultural. De tanto que as mulheres sofriam no passado, houve uma geração aí, de umas décadas para cá, de mães que quiseram criar as filhas diferente. Não, agora você, e eu fui criada assim, você não vai depender de homem, você vai trabalhar, você vai ter o seu dinheiro, você vai ser independente. De certa forma, é ótimo. E o que aconteceu com essa geração de mulheres? Elas ficaram tão independentes e acabou usando muito da energia masculina. E às vezes a mulher, quanto mais independente ela é, com quem ela vai se conectar, com quem ela vai encontrar. Lembra que eu falei no início da live que a gente encontra, a gente está preparado, a gente se conecta com um homem que a gente está preparado para encontrar? Aí essas mulheres, elas ficam com mais essa energia, ela vai encontrar um homem que está usando mais da energia feminina. E aí fica tudo errado. Há um desequilíbrio. Nossa, Silvana, eu não tinha pensado nisso. Tem como equilibrar isso? Tem, mudando o nosso comportamento. É fácil, Silvana? Não. É simples, mas não é fácil. Mas é possível. É possível a gente resgatar isso, a gente resgatar o nosso feminino. E é preciso, porque senão fica esse desequilíbrio. Eu conheço um casal que, assim, eu tô falando deles porque eles é muito gritante. Ela foi criada a filha única foi criada como se fosse um homem. O pai dela não ensinou nada, não deixou ela aprender nada de serviço de casa, cozinhar, nem pensar. Ele criou ela para trabalhar, ela tem uma energia muito focada no masculino. E ela casou com um homem que foi criado com a energia feminina. Era o segundo filho da mãe dele, e a mãe dele queria uma menina e criou ele como uma menina. Então eles têm essa troca, dá certo porque os dois são diferentes. Mas eu te pergunto, se ela sente feliz com isso? Não. E o homem que vive assim também não vive feliz. Ele sente que está ruim. Ele queria assumir a responsabilidade dele de homem. Então é preciso resgatar esse equilíbrio para que a gente viva a nossa essência. A nossa essência, senão a gente fica tentando ser a gente com um peso maior que não cabe a nós. Porque do mesmo jeito que eu falei que essas meninas foram criadas para ser independente, essa década de mães aí criaram os filhos para respeitar mais as mulheres. Não que os homens não tenham que respeitar, mas aí criou aquele filho mais dependente. E aí aconteceu esse desequilíbrio dessas energias. E é por isso que a gente precisa resgatar, equilibrar, para que a gente possa ser mais leve, que a gente possa viver a nossa energia e para que a gente possa viver o que tem de feminino em nós. Isso é sabedoria. E aí eu vou dar um outro exemplo para vocês dessa energia aí, dessa questão do foco específico e difuso. Tem aí um outro exemplo. O homem, quando o homem não te pedir ajuda, você não tem que ajudar. A mulher, quando ela quer ajuda, a mulher, na verdade, sempre quer ajuda, mas ela não fala. Agora, o homem não. Quando ele precisar da sua ajuda, ele vai te pedir. Agora, se ele não precisa, não faça. Por exemplo, ele está fazendo uma comida e você fala assim, eu não posso te ajudar. Ele vai achar que você está pensando que ele não sabe fazer, ou que não vai ficar bom, que você está duvidando dele. Então, se ele estiver fazendo algo que ele não te pedir ajuda, não ajude. Porque o homem, ele é objetivo, quando ele quer, ele pede. Já as mulheres são diferentes. As mulheres querem ajuda o tempo todo,
só que elas não pedem. Olha um exemplo. Você recebeu uma amiga na sua casa e a amiga fala assim, vou te ajudar a lavar essa louça. Aí você fala assim, não precisa, não, imagina, você visita aqui hoje, não precisa. Só que a mulher entende que isso é só uma questão de educação, então ela levanta e começa de repente a secar a louça, mesmo você tendo dito que não precisava. E ela te ajuda assim mesmo, porque as mulheres sabem que quando a gente fala assim, não precisa, mas na verdade, no fundo, você quer ajuda. Entende? E aí, muitas das vezes, o homem não entende isso. Você fala assim, não precisa me ajudar, não. Ele vai embora. Porque na cabeça dele, se você quer ajuda, você vai pedir. Porque ele é assim, o homem é assim. Se ele quer ajuda, ele pede, amor, ajuda aqui. E ele vai te pedir. Então entende que tem diferença nesses comportamentos? E quando a gente não entende isso, a gente fica aí achando que o seu marido é difícil, que ele não me entende, ele não entende o que eu tô falando. Não entende porque você quer que ele entenda com a sua cabeça. E os homens são diferentes das mulheres. E é preciso a gente entender isso, essas diferenças, para que a gente possa transformar as situações. E conforme a gente vai entendendo isso, conforme eu vou recebendo esses atalhos, Silvana, e vou entendendo que o que eu tenho que fazer dentro da relação, como eu tenho que me comportar, como eu tenho que entender meu marido, conforme você vai aprendendo isso, e você vai mudando aí aos poucos o seu comportamento, você vai entender que de repente você vai falar o que aconteceu com o meu casamento. Que transformação é essa? Porque aquilo que era difícil, de repente vai virar natural. Você vai se acostumar tanto com isso que vai ficar natural. Que o seu relacionamento vai ficar natural. E uma das coisas que muitas pessoas às vezes erram é pensar em começar pensando na pessoa que ela era lá no início do casamento. Ou quando você me tratava desse jeito, quando a gente se conheceu. Esquece isso. Porque vocês têm que começar com as pessoas que vocês são hoje. Quem vocês são hoje? Já passaram mais coisas na história de vocês, já passaram mais sofrimentos, mais dificuldades, mais momentos felizes. Vocês são outra... Gente, a gente é uma pessoa nova a cada dia. A cada dia que eu aprendo algo, eu sou uma pessoa diferente. Agora eu já sei mais um pouco. Passei por uma experiência ontem, poxa, então eu já sou uma pessoa diferente, eu vivi uma experiência nova. E muitos dos erros que a gente comete é isso, de achar que o outro tem que agir como ele agia antes lá, achando que ele tinha que ser aquela pessoa que ele era antes, mas ele não é. A gente se transforma todos os dias. E é por isso que você mudando o seu comportamento, você vai refletir no comportamento do outro. E aí sim, agora a gente recomeça. É daqui pra frente. Eu vivi, eu comentei aqui já, eu vou receber um presente de Dia das Mães lindíssimo que eu vou compartilhar aqui com vocês. E por que você vai compartilhar, Silvana, esse presente? Porque eu quero que vocês vejam que de um marido ali, que eu tive tanta dificuldade, que eu não sabia como fazer. Eu falava, mas como eu vou falar com ele? Tudo que eu falo a gente briga, ele não entende o que eu falo. Gente, como eu sofri com isso, porque eu não sabia o que fazer. Hoje eu tenho um marido carinhoso. Eu saía para trabalhar, a rotina do meu marido era diferente da minha. Eu saía para trabalhar cedo, ele ficava dormindo, eu tomava café da manhã sozinha. Hoje, meu marido acorda 5h30 da manhã e quando eu chego na cozinha, o café está pronto. Hoje eu tenho um marido totalmente diferente. Ah, Silvana, você mudou o seu marido? Não, eu mudei, eu transformei, eu mudei o meu comportamento, eu aprendi como fazer, o que falar, como falar.
Eu aprendi a me amar, a me respeitar. Eu aprendi a equilibrar as minhas emoções. E é por isso que eu criei esse passo a passo do método Cura do Casamento. Ali eu coloco um passo a passo de toda a trajetória que você precisa fazer, só que de uma forma mais fácil, mais simples, mais rápida, sem você precisar passar tantos anos como eu passei, sofrendo, procurando ajuda, procurando resposta. Você não precisa, porque sabe aquela trilha, aquele caminho? Eu já fiz. Eu tive que tirar o mato da frente, devastar para abrir os caminhos, a trilha. Porque eu só via aquele mato. Sabe a pessoa que faz trilha? Um mato. Então eu abri esse caminho. E fiz esse passo a passo para que você chegue mais rápido. É curar as feridas, acabar com as crenças, entender por que a gente reage assim, entender por que a gente tem emoções assim. Por que eu não controlo a emoção, Silvana? Porque eu fico triste, porque quando eu fico com raiva eu desconto tudo nele, eu xingo, eu grito e a gente briga, a gente discute. O que eu faço? É esse passo a passo. É um pouquinho do que eu estou falando todos os dias aqui na live, nessa jornada. Cada dia, cada live que eu estou fazendo aqui, eu estou te dando passos diferentes para te ajudar nessa jornada. É justamente por isso. A gente quer algo transformado, eu quero viver um casamento transformado. Mas você precisa agir. Parar de reagir às situações, reagir àquilo que acontece com você e passar a agir diferente. Você precisa só aprender o que fazer. Só com essas dicas que eu dei aqui, da diferença do feminino e masculino, de como eu falar com meu marido, de entender que quando ele precisar de ajuda, ele vai me pedir, de entender que ele não sabe que eu sempre quero ajuda, até quando eu falo não precisa. Ele não sabe. Quando eu entendo isso, olha quanta coisa, quanta harmonia você já consegue pôr no seu casamento, no seu relacionamento. Quantas brigas já são evitadas só de você entender isso. Porque você fica querendo que o outro te entenda com a sua cabeça. Mas as pessoas são diferentes. Você nasceu numa família diferente, você viveu uma história diferente. O seu marido também. Vocês têm as suas emoções, as suas feridas emocionais aqui dentro. Coisas da infância, coisas das experiências que vocês viveram. Talvez os relacionamentos que vocês tiveram antes de conhecer um ao outro. Vocês são diferentes. E além disso, nós temos energias diferentes, feminino, masculino. E além disso, tem mais. Muitas das vezes a gente não está usando o nosso feminino da forma adequada. E aí a gente fica querendo usar o masculino e a gente não deixa que ele seja o homem. A gente não deixa que ele usufrua dessa energia masculina. E você fala assim, mas ele que não quer, esse homem é frouxo, ele não paga as contas, ele não quer trabalhar, ele não quer não sei o quê, aquela lista. Eu não sei, pode ser que você tenha um homem assim. E aí você fala assim, se eu não fizer, ele não vai fazer, Silvana. Por isso que eu tenho que usar do meu masculino, porque ele não faz. E aí eu vou te dizer, será que ele não faz ou você não está permitindo? Você está fazendo. Olha, só essa dica aqui já dá para fazer uma boa transformação, hein? Entende que a gente precisa aprender. O relacionamento fica difícil só porque faltam essas informações. Ninguém nunca te ensinou isso. E é por isso que eu estou aqui. E é por isso que eu montei esse passo a passo, esse método Cura do Casamento, para te ajudar na sua trajetória, para que você não fique aí tanto tempo batendo cabeça, ou você chegue a uma separação, para chegar à conclusão assim, puxa, Silvana, eu podia ter feito diferente, né? Gente, quantas mulheres, quantas pessoas eu já ouvi
falando isso. Se eu soubesse disso enquanto eu ainda estava casada, eu não teria me separado. Porque o preço da separação é muito pior do que o preço de transformar o meu casamento. Até porque, eu falei aqui, quem você leva para todo relacionamento? Você. Você é 50% de qualquer relação. E se você não aprende isso, você vai se relacionar com outra pessoa. Ah, então eu vou me separar, vou para outro relacionamento. Quem você vai levar? De novo, você. Você vai viver as mesmas coisas ou pior? Ou alguma coisa parecida? Porque você não aprendeu. Você acha que é só trocar a peça? Eu vou separar que eu vou encontrar a pessoa perfeita, que não vai me dar trabalho. Não. O relacionamento é uma das melhores formas da gente crescer, da gente se lapidar. Vamos olhar então para esse marido difícil, que é o tema de hoje. E ao invés de eu olhar para ele como um problema, eu te convido hoje a olhar para ele como uma oportunidade de você crescer. Se você tem essa pessoa hoje ao seu lado, é porque é a pessoa que você precisa para você aprender algo, para você crescer. É a pessoa que está te mostrando aí, meu marido fez isso comigo. Peraí, por que ele fez isso comigo? O que eu preciso aprender que eu estou permitindo que isso aconteça na minha vida? É mudar a forma de olhar para as coisas. A vida não é o que acontece com você, mas sim o significado que você dá para cada coisa que acontece. Então vamos mudar o jeito de olhar para cada situação que acontece. Sabia que ciúme é uma emoção universal que todo mundo sente? Tem gente que fala assim, eu sou muito ciumenta, eu sou diferente dos outros. Uma notícia boa para você é que ciúme é uma emoção universal, todo mundo sente. O problema é quando você deixa a emoção atrapalhar o seu comportamento. Olha aí de novo, o comportamento. Ele não pode sair desse equilíbrio. Por isso a gente precisa aprender a controlar a emoção. Então, gente, gratidão. Espero que vocês já comecem a implementar aí esses atalhos que eu deixei aqui para vocês. Já comecem a compreender que o marido é diferente, que existe uma energia feminina e masculina. Que você já comece aí a ver o que você está usando aí, que está pesando a sua vida, que você está usando mais essa energia masculina. Entender que o marido difícil é uma oportunidade para você crescer, para você aprender algo, para que isso saia da sua vida. Porque quando a gente aprende, a gente passa a não mais viver isso. É só uma questão de aprender. Quando a criança aprende a andar, ela não cai mais, ela não vai precisar engatinhar mais. Então aprenda para você parar de engatinhar, tá bom? Um grande abraço para todos vocês, tá bom? Um beijo, até mais!